Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração, Centro Espírita Círculo da Luz. Convidamos a todos para o início dos trabalhos, elevando os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Uma maneira prática de elevarmos os nossos sentimentos e os nossos pensamentos é buscando no nosso íntimo um sentimento verdadeiro de gratidão, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que coordena os trabalhos dessa casa, pela oportunidade, pela possibilidade de estarmos aqui, agradecendo também pela preparação do ambiente para que pudéssemos estar aqui nessa vibração positiva, elevada, onde nos sentimos melhores. Agradecendo pela possibilidade de conhecermos um pouco mais do Evangelho de Jesus, um pouco mais da doutrina espírita, e pedindo para que possamos levar para o nosso dia a dia esse aprendizado, colocando em prática na nossa busca incessante pela nossa melhoria íntima, pela nossa reforma íntima. Iniciamos então os trabalhos da noite de hoje com a prece que nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Lembrando que nas quintas, aqui no Círculo da Luz, temos o trabalho de desobsessão coletiva. Assim convidamos a todos os presentes para que mentalmente visitem seus lares. Cada cômodo, sala, cozinha, quartos, visualizando mentalmente e pedindo uma higienização dos ambientes pela espiritualidade amiga, retirando quaisquer energias negativas lá encontradas. E se algum irmãozinho desencarnado lá estiver, necessitado de esclarecimento, de auxílio, que possa ser encaminhado à nossa casa para receber exatamente esse auxílio que ele necessita, esse esclarecimento. Pedimos também por todos os que convivem conosco em nossos lares, parentes, amigos, aqueles que agora estão em nossos pensamentos. Também nas quintas é feita a leitura de um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, com um pequeno comentário. Na noite de hoje, vamos fazer a leitura de um trecho do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Itens 7 e 8, que tem o subtítulo, O sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar, e ide reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois então, voltai a oferecê-lo. Palavras de Jesus, no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Quando se diz,
quando diz: ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício, que é a oferenda mais agradável ao Senhor, é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido, livre de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar, e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Para os judeus, na época de Jesus, os rituais de sacrifícios materiais eram um meio que eles imaginavam para dar um certo retorno, entre aspas, a Deus, daquilo que eles recebiam, daquilo que eles tinham, como um agradecimento a Deus. E também para buscar, de alguma forma, aproximar-se de Deus. Havia vários rituais desses sacrifícios materiais. Animais eram sacrificados, chamado do holocausto, que eram queimados no altar do templo. Tinham sacrifícios de cereais, de trigo, farinha era colocado. Vários rituais materiais. Mas e nós, hoje? O que podemos ofertar a Deus? O que agrada a Deus? O texto do Evangelho segundo o Espiritismo nos fala, nos explica, um coração puro, sem ressentimentos, sem maus sentimentos, sem maus pensamentos para com o nosso próximo. Jesus nos explicou isso de várias formas, várias vezes. Repetiu, entre outros ensinamentos, uma frase de um profeta do Antigo Testamento chamado Oséias. Dizia Oséias: misericórdia quero, e não sacrifícios, e não oferendas. Está em Oséias, capítulo 6, versículo 6. E Jesus repetiu isso, registrado no Evangelho escrito por Mateus, 2 vezes. No capítulo 9, versículo 12 e 13, disse Jesus: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam essas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. E também no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 12 agora, no versículo 7. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Jesus então não quer a oferenda material. Diz que nos ensina a não ofertar a coisas materiais, não oferecer coisas materiais para Deus, mas sim a misericórdia, a reconciliação, o perdão, a caridade, o que purifica os nossos corações, o que purifica a alma. Esse, o sacrifício, a oferenda mais agradável a Deus. Jesus nos pede
para que ao entrarmos numa casa de oração, que ofereçamos a Deus o esforço da nossa melhoria íntima, de buscar uma purificação verdadeira de nossos corações, controlando, modificando, educando, melhorando os nossos sentimentos, para assim melhorarmos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a nossa conduta no nosso dia a dia. Buscando a reconciliação, antes mesmo de entrarmos no templo, na casa de oração. Buscando as reconciliações com quem possamos ter ofendido de forma consciente e até mesmo de forma inconsciente, tentando retirar de nossos corações quaisquer ressentimentos, mágoas, aliviando nossa carga, tranquilizando a nós mesmos, nos sentindo mais leves, com a consciência tranquila e em paz conosco mesmo. Esse, o sacrifício mais agradável a Deus. Coração puro, pensamentos e sentimentos elevados. Que assim seja. A exposição doutrinária da noite de hoje está a cargo do nosso irmão Gadonski, José Floriano Gadonski, vou falar o nome completo, nosso colega de estudo da Casa Círculo da Luz, do Centro Espírita Círculo da Luz. Vamos vibrar com ele, torcer por ele, prestar bastante atenção no que ele tem para nos falar, que ele preparou com tanto carinho. Com a palavra, nosso irmão. Boa noite, irmãos. Na noite de hoje, nós vamos nos reportar ao Evangelho segundo o Espiritismo. O tema está bem atual na própria imprensa, a mediunidade. Mas o que vem ser a mediunidade? Mediunidade é uma faculdade de uma pessoa, de um médium, de se comunicar com os espíritos, estes no plano espiritual. E a mediunidade se dá por todos os sentidos do homem. E para a mediunidade existir, tem que ter a inteligência. E o único animal que tem inteligência é o homem. Tem vários animais, têm instintos, e por vezes muito aguçados. Tem vários animais que conseguem desenvolver um sentimento que surpreende a nós. Mas a mediunidade que nós vamos abordar está no capítulo 26, aonde diz: dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Já é um dogma, não podemos quebrar esse dogma. É uma lei divina. Quem registrou foi Mateus. Por quê? A mediunidade é uma capacidade, um talento que todos nós temos, em maior ou menor grau. Uns sentem uma vibração próxima de si, sentem quando estão distanciados da realidade, daquele estágio tranquilo, tem uns pensamentos que ele processa e não é dele. Por vezes, a pessoa enxerga vultos, enxerga pessoas como se encarnado estivesse. Então, quantos de nós
podemos ter esse sentimento, esse talento, e que não é privilégio, é uma responsabilidade que nós temos. Então, nos diz o Evangelho, o dom da cura. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Jesus falava aos seus apóstolos, para que eles já soubessem, desde já, que mesmo eles, Jesus e todos os apóstolos, eram pobres, eram pescadores, tinham abandonado toda a sua profissão para seguir a Jesus. E nem eles poderiam receber paga alguma. Então, ele dizia, porque pode ver pelos termos, ressuscitai os mortos. Hoje, esse fenômeno não se tem notícia. O que existe efetivamente são estágios de quase morte. Estágios que o ser humano entra em coma natural ou induzido, até para tratamento. Então, ressuscitai os mortos, Jesus executou esse talento, esse dom, para chamar a atenção do público, do povo, dos seguidores, e causar um impacto. Curai os leprosos. Era muito comum, na época, os leprosos seres isolados da sociedade, encaminhados para o deserto, uma região árida, e lá, literalmente, eram jogados. E a lepra, a própria época tinha cura. E tanto é que eles formaram colônias de leprosos. E Jesus lá esteve também entre eles. Expulsai os demônios. É a desobsessão. É quando nós estamos sob influência muito grande de um espírito que nos domina, que nos faz paralisar a nossa vontade. É a obsessão. Ela tem vários estágios. A mais suave, a mais leve, mais fácil de curar, é quando recebemos muitos insights. E a obsessão não é para fazer coisa boa. Aquela raiva que às vezes a gente tem, que, claro que raiva não é humano, raiva é de animal. Aquele sentimento que nos deixa nervosos, nós temos em nós muitos adormecidos. É o estágio que a psicologia chama de id, a parte animalizada que ainda nós temos. Quando provocados, nós soltamos o que chamamos de demônio. Mas então, eles nos pegam na nossa fraqueza, no orgulho, na vaidade. Tem aquela, a mais grave, é a possessão. É quando literalmente a pessoa não consegue fazer nada por sua livre e espontânea vontade. Está realmente, como se diz, possuído. Essa precisa de um tratamento prolongado, uma dedicação da pessoa obsidiada, ir buscar apoio em uma casa de respeito, uma casa que possa lhe ajudar. Mas tem uma que é muito característico das pessoas, a fascinação. É quando nós achamos, como médiums, psicografamos, ouvimos, damos passividade, achando que nós somos os produtores desses eventos. Não, não. Somos meros instrumentos dos espíritos. E o médium que fica fascinado, o orgulho extrapola, a vaidade, aí ele começa a receber uma paga da bajulação, achando que todo aquele cumprimento que se dá à pessoa, o teu trabalho foi muito bom. Ele já fica
E um dos mais visados da casa são os expositores, né, meu irmão? Por quê? Muitos acham que vindo aqui à frente, eles estão aqui como viajores. Não, a responsabilidade é muito grande. Quando nós olhamos a escala, vou fazer a palestra dia 10 de janeiro, eu vi ano passado, já me despertou a responsabilidade. Será que eu vou estar na cidade? Que tema eu vou abordar? Então a gente começa a se envolver com o compromisso assumido. Agora também tem outro lado. Eu posso me achar o Xuxo. Eu posso me achar o cara, se estão botando na escala, eu sou o melhor. Então, aí nós vamos deixar de estudar, vamos deixar de nos dedicar, vamos pensar no nosso vestuário, vamos pensar no palavreado bonito. Não. É o tema do Evangelho que todos nós que estudamos, trabalhamos na casa, nós repassamos diversas vezes. Mas quando é para uma palestra, temos que nos dedicar. Temos que pensar um tema para poder desenvolver na noite. E não podemos escorregar na vaidade. E nos limitar ao texto do Evangelho. Continua, mercadores expulsos do templo. Todos nós temos gravado, ou através de filme, e outros mecanismos, livros, aquela figura que Jesus adentrou ao templo e derrubou tudo. Ali ele demonstrou realmente, fisicamente, uma ação para chamar a atenção. Porque se ele chegasse na frente, vocês dão licença, eu quero falar, os mercadores, que são os comerciantes, jamais iam ouvi-lo. Então ele tinha que se impor. E ele os expulsou. E condenou desde já o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma. Então, se nós temos a capacidade de nos comunicar, de sermos um aconselhador, nós temos a capacidade de estudar um idioma, se nós temos a capacidade de um trabalho específico, isso tudo são talentos inerentes a nós, são natos a nós. Só que nós podemos desenvolver. A mediunidade também. Nós precisamos entender como médium, somos intermediários das duas partes, estarmos preparados, estudando, nos dedicando, buscando efetivamente o nosso melhor. Então, tem uma expressão que ainda se usa, está incorporado. Esse incorporado realmente é uma questão de linguagem, porque no corpo humano só cabe um espírito, que é o nosso. Quando há passividade, há comunicação, o espírito aproxima-se do médium e conecta com o seu perispírito. E aí ele pode ditar, ele pode fazer o médium escrever, ele pode, através do médium, se fazer presente, se comunicar. Então o médium tem que estar preparado, porque quem trabalha, quem estuda o processo mediúnico em grupos, nós sempre somos grupos chamados fechados, porque requer muito estudo, preparação. Por vezes vem comunicações de assustar. Vem comunicações que, se a gente não tem um pouco de lastro, nós balançamos. Aí que está a responsabilidade. Sempre estudando em grupo, com um dirigente que tem conhecimento mais profundo, tem a capacidade de doutrinar esses irmãos e doutrinar o próprio médium. Porque o médium, os atuais, como os apóstolos, têm essa capacidade. E, igualmente, receberam de Deus um dom gratuito
de ser intérpretes dos espíritos. Agora, nós podemos escolher qual comunicação que nós vamos dar, podemos escolher qual é o espírito que nós vamos aceitar? Não. Se nós estamos num estudo ou num trabalho mediúnico, nós estamos disponíveis para acolher aquele espírito que foi trazido pela espiritualidade superior para ser tratado, orientado. Então, o médium tem que estar preparado. Quantos de nós sabemos de casos que na rua mesmo, pessoas que são reconhecidas como médium, pessoas que dão um toque em alguém, acalma a pessoa. A mãe, por natureza, é uma médium. Qual é a criança que no colo da mãe não se acalenta? Porque ela envolve fisicamente e espiritualmente o seu bebê. Por isso que a gente diz sempre, o colo da mãe não tem preço. E é fato. Porque quando uma mãe acalenta uma criança, ela faz com amor. Então ela dá o seu melhor para a criança. Quantas pessoas têm medo da mediunidade, têm medo de vir estudar, achando que jamais vai se libertar da mediunidade. Que mediunidade é um castigo. Eu não quero ver espírito nenhum. Já chega os que eu vejo, os encarnados, já me incomodam. Então a pessoa se isola da sua responsabilidade. E ninguém, casa alguma, vai obrigar a pessoa a estudar, trabalhar e desenvolver-se mediunicamente. É o livre-arbítrio que a pessoa tem e que poderá dizer não. Acho que não é minha hora. Acho que não tenho conhecimento. Cada um sabe de si. Mas pelo estudo, pelo conhecimento, aqui na casa, muitos vêm pelo processo mediúnico que tem em casa. São relatos de pessoas que dizem, em casa eu vejo pessoas andando, eu vejo um parente, eu vejo uma pessoa que não sei quem é, eu ouço vozes. A pessoa relata uma situação e normalmente assustado. Aí quer saber o que fazer. Achando que chegando na casa espírita, que alguém na casa espírita, através de um passe, mas um passe mágico, tira dela a mediunidade, tira dela, é mera ilusão. A casa vai orientá-la a fazer um tratamento, a buscar o equilíbrio, mas, sobretudo, vai encaminhá-la ao estudo. A casa oferece aqui, todas as quartas-feiras, das 20 horas, 21h30, um estudo chamado Estudo Aberto, aonde as pessoas vêm, conforme a sua disponibilidade, para estudar, tirar dúvida, e aonde se estuda as obras básicas, onde a gente discute também questões até pessoais, porque, por vezes, a dúvida de um é de muitos, e falta alguém fazer a mesma pergunta. Aí a casa vai dizer, faça um tratamento, usa água magnetizada, faça a leitura do Evangelho diariamente, busca mudar sua tela mental, busca exercer a paciência, praticar a caridade. Então a casa orienta como ela viver melhor. A casa nada mais pode fazer do que orientar, consolar. Continuando nos diz o Evangelho, mediunidade gratuita. O médium é mero instrumento. Então o médium não pode dizer que eu sou médium de escrita, sou médium disso, daquilo. Não, ele é um instrumento. E as mediunidades, como eu te falei antes, são vários tipos de mediunidade. E nem sempre o médium começa e termina
a sua encarnação com aquele tipo de mediunidade. Por vezes, o médium é sensitivo. Ele, no estudo, ele relata ao dirigente que está sentindo alguma coisa, está tendo uma perturbação ou um sentimento diferente que é seu. Isso é mediunidade da intuição. Depois, com o estudo, vai se aprofundando, ele vai entendendo que ele tem que ser mais receptivo. Então, pode ser o médico que vai escrever. Então, ele fica um tempo psicografando. Aí, depois, poderá passar para outro tipo de mediunidade. Então, a mediunidade não é uma só para cada um. E cada um tem um talento para desenvolver. Vamos imaginar o Chico Xavier. Esse, pelo que se sabe, tinha todos os tipos de mediunidade. E o mais raro é fazer que materializasse-se um espírito. Mas isso são fenômenos que acontecia à época de Jesus por necessidade. Depois, com a prática, tornou-se desnecessário esses fenômenos. Porque as pessoas estão buscando o estudo. E hoje a bibliografia é fantástica. Temos as obras básicas ali que nos ajudam em tudo. O ensino, a cura e o consolo não são dos médiuns propriedades. Então, se eu tenho a capacidade de, num trabalho, eu fazer a imposição das mãos e ajudar aquele paciente, eu estou sendo um instrumento. A medicação vem por mim, eu transfiro para o paciente. Eu sou um mero canal. Por isso que o médium, quando em trabalho, tem que estar no seu melhor. Saúde psicológica e física. Por isso que, quando vem se trabalhar, estudar, recomenda-se uma alimentação leve, evitar qualquer tipo de vício, bebida, cigarro, e nem uma alimentação pesada que vai fazer a digestão durante os estudos. Por quê? Porque vai ser um instrumento. Então, nós precisamos entender que, para que sejamos bons médiuns, temos que ser boas pessoas, de corpo e de alma. Mediunidade não constitui privilégio de ninguém. O médium pode ser instrumento de espíritos levianos, mentirosos e de toda sorte de espíritos inferiores. Aqui é um capítulo muito grave. Sabemos que pessoas que se valem da mediunidade para ganhar efetivamente bens materiais, enriquecer através da mediunidade. Pessoas que eu não cobro, mas eu tenho ali uma caixinha para uma ajuda. É cobrança. Eu não cobro nada, mas se puder arrumar um emprego, ou seja, sempre se buscar qualquer tipo de vantagem, esse médium está sendo mercador de um dom que Deus lhe deu, ele pode tirar na mesma hora. E quantos médiuns reclamam, eu perdi a mediunidade, eu não ouço mais nada, eu não sei mais nada? É para ele repensar, é para ele fazer uma autocrítica. Por que deixou de ser médium? É lógico que tem médiums que são também poupados pela espiritualidade superior, pela idade avançada, pelo estado de saúde, uma série de coisas que a própria mediunidade, ela é como que adormecida, restringida, para que o médium também seja poupado. Mas também são raros os casos. E nós precisamos entender, quando chegamos no processo da fascinação, o médium, ele adquire débitos intransferíveis para outra pessoa.
e, por vezes, transcende mais de uma encarnação. O médium que, fascinado pelo dom que Deus lhe deu, vai fazer riqueza, vai criar status na sociedade, lhe será muito cara a cobrança. Ninguém é obrigado a plantar, ninguém, mas a colheita é obrigatória. Então, se o médium se valer da sua condição, exagerar, lucrar, ele vai estar em sérias dificuldades. Não é comum, mas existe pessoas se valendo. Condição primeira do médium é humildade, para receber a benevolência dos bons espíritos. Então, os bons espíritos, que nos trazem mensagem, que ajudam a coletividade, vai usar aquele médium preparado, estudado, humilde, aquele médium que devotou-se integralmente a esse talento. Ele é abnegado pela causa da casa dos seus irmãos. Então, nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Nós temos que valer do bom senso, do critério, do que me é possível e o que é legal. Porque muitas coisas que nós sabemos que nós podemos fazer, sabemos que é ilegal. Sempre me fixo no trânsito. Quantos de nós passamos o sinal vermelho? Nós podemos simplesmente acelerar e passar, mas nós não deveríamos. Se não causa nenhum acidente, ele vai acabar repetindo. Vira força do hábito. Até que surge um acidente ou uma bela de uma multa. E Criciúma está cheio de sinaleiras que estão nos filmando. Então, pelo menos, vamos respeitar a própria sinalização. Aí, quando o médium tem consciência da sua responsabilidade, dedica-se ao estudo. Nunca nós sabemos. Tem aquela máxima, só sei que nada sei, de um filósofo que se perdeu no tempo e no espaço. Nós precisamos estar sempre estudando, adquirindo. O que nós estudarmos, o que nós adquirirmos pelo nosso esforço, nós não vamos perder. Fica tudo gravado no nosso espírito. É realmente um Winchester poderoso. Mas cedo ou mais tarde, na outra encarnação, nós vamos nos valer daquele conhecimento. Quando nós pegamos o conhecimento adquirido e unamos ao trabalho desinteressado em prol da coletividade, dos mais carentes, nós vamos estar aproveitando a grande oportunidade da presente encarnação. Não podemos postergar o trabalho. Não, quando eu for adulto, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, quando for mais velho, eu vou me dedicar a um asilo, me dedicar... Não. Não deixe para amanhã que pode ser feito hoje. Também é uma máxima muito antiga. Vamos aproveitar, quem sabe, do amanhã. Nós projetamos, imaginamos, mas não temos a garantia que amanhã nós estaremos ainda nesse corpo. Então, nós precisamos assumir a responsabilidade da presente encarnação. E a presente encarnação, para todos nós, é a melhor que nós já tivemos. Podemos ter sido, em outras encarnações, mais ricos, poderosos, intelectuais, mas moralmente essa é a melhor. Então é nessa que nós temos que aproveitar os insights, aquilo que nos vem com naturalidade, aqueles talentos que nos são comuns,
nós temos facilidade de usá-los, vamos usar em proveito do nosso próximo. Nós estaremos sendo médiuns responsáveis. Todos nós somos médiuns, temos condições de curar nossos irmãos mais necessitados, pelo passe, pelo abraço, pelo carinho que nós vamos dedicar, mas sempre se fizermos com amor e com fé. Quantos de nós trabalhamos aqui na casa que mensalmente reúne uma centena de famílias carentes que vêm em busca de uma cesta básica, de presente de Natal, Dia das Crianças, pessoas que o último refúgio é a casa espírita. E quantos abnegados nós temos na casa, mas sempre são poucos. Então esse trabalho, esse carinho de atender aos necessitados é uma forma de mediunidade, é a prática da caridade. E quem está trabalhando com amor e com fé, sempre estar bem acompanhado do seu mentor, do seu anjo da guarda. Meus irmãos, que tenhamos a responsabilidade de sermos úteis a nós e ao próximo. Uma boa noite, muito obrigado. Agradecemos ao nosso irmão Gadomski pela exposição doutrinária da noite de hoje e pedimos à espiritualidade amiga que continue auxiliando e inspirando o nosso irmão para que ele continue divulgando a doutrina e nos esclarecendo. Continue nos esclarecendo sobre a doutrina, sobre o Evangelho de Jesus. Que assim seja. Passamos agora para a magnetização das águas, pedindo à espiritualidade amiga que coloque, que derrame os fluidos magnéticos benéficos, as águas trazidas aqui a essa casa, sabendo das necessidades físicas e espirituais de cada um que vai fazer uso dela. Vamos agora em prece, em oração, enviar energias positivas pelos enfermos, pelos que estão em dificuldades devido ao vício, aos idosos abandonados, às vezes abandonados em seus próprios lares, as crianças carentes, necessitadas, pelos nomes deixados nas urnas da casa, enfim, por todos aqueles que estão agora em nossos pensamentos. Vamos agora receber o passe coletivo, no recebimento de energias benéficas da espiritualidade amiga, pelas nossas necessidades físicas e espirituais, para refazimento, para que tenhamos forças e coragens nas situações vivenciadas no nosso dia a dia. Para encerrarmos a reunião da noite de hoje, novamente a prece que o nosso Mestre Jesus
nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo e de qualquer mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Agradecemos a presença de todos, convidando a todos às reuniões cada segunda e quinta-feira, no mesmo horário, às 8 horas. Em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, e da espiritualidade amiga que coordena os trabalhos dessa casa, encerramos a reunião de hoje. Que assim seja.